Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. Se você gosta de literatura latino-americana contemporânea, eu tenho certeza que você já ouviu falar em Mariana Enríquez, que é uma autora argentina que tem chamado muita atenção internacionalmente com o seu projeto literário. Aqui no Brasil ela já vem sendo publicada pela editora Intrínseca há alguns anos. Aqui no canal tem um vídeo para o livro As Coisas que Perdemos no Fogo, que é um livro de contos também da Mariana Enríquez, que eu achei espetacular. E agora é com muito entusiasmo que eu venho então falar com vocês a respeito deste livro aqui, Os Perigos de Fumar na Cama, que acabou de sair do forno. É uma publicação da editora Intrínseca com tradução da Elisa Menezes e que vai reunir 12 contos do jeitinho que a gente gosta, que a gente já sabe que é na literatura da Mariana Enríquez. Perturbadores. Mais uma vez a gente tem o medo como matéria dos contos e o mistério como sua essência. Logo de cara nós vamos encontrar aqui uma ideia de hereditariedade, de assombração, de mediunidade ou da sensibilidade espiritual como uma espécie de maldição transmitida de uma geração a outra, especialmente entre as mulheres. Isso aparece logo no primeiro conto e a gente já pode intuir que o restante deles, então, os próximos contos também virão um pouco nessa pegada macabra, principalmente se nós já tivermos entrado em contato com a literatura da Mariana Enríquez anteriormente. Nós temos então metade dos contos aqui, ou seja, 6 contos narrados em primeira pessoa. Alguns deles que chamaram especialmente minha atenção são narrados por crianças, E essas crianças, elas não compreendem as motivações dos adultos e recebem deles certo desprezo, como se as suas colocações e as suas preocupações fossem menos importantes ou menos sérias, porque se tratam de crianças, e afinal de contas elas imaginam muito, elas inventam muito, desconhecem muito. E eu acho muito interessantes esses contos narrados por crianças justamente porque eles partem de um ponto de vista, de um momento da vida em que há muito de uma dependência do outro e de um desconhecimento total do modus operandi das coisas, atuando sobre o sujeito. Isso acaba por reforçar o efeito de medo e de falta de controle que toma conta dessas personagens e que de alguma forma vai abrindo espaço para que o macabro, o terror, o horror se instale aqui quando a gente está falando dessas narrativas que tem como protagonistas ou narradores as crianças. Mas na outra ponta nós também temos as personagens idosas aqui dentro, Tantas vezes vistas como loucas, de novo, sobretudo as mulheres. Acho que as mulheres são um grande foco aqui da Mariana Enríquez. E apesar de ela saber mexer muito bem com esses dois polos da vida, tanto a infância quanto a senilidade, há também um olhar sobre a adolescência, que é essa coisa clássica, essa fronteira por excelência, que é o período em que o corpo muda e há um tipo de afloramento do outro que toma o lugar do eu, o desejo e o medo caminhando juntos, convivendo juntos, no mesmo corpo. E isso a Mariana Enríquez sabe aproveitar como ninguém para provocar esse efeito, essa atmosfera aterrorizante aqui nas narrativas. E ela vai investigar por dentro os estereótipos, o estereótipo da mulher louca, por exemplo, ultrapassando, é claro, a superfície dessas crenças coletivas sobre eles, para recuperar as raízes mesmo dos seus estabelecimentos, aquele fundinho de verdade que concebe os rótulos e ao mesmo tempo os derruba por terra. Os contos abalam a noção de normalidade, questionando um atrás do outro o que é o normal, o que é o real, o que é superstição e de onde viria a superstição, se não despontada de uma situação que um dia de fato aconteceu, Então, a superstição e o misticismo, tão presentes aqui no livro, não deixam de ser indícios do poder perturbador das histórias que nós transmitimos uns aos outros. Um poder que a Mariana Enríquez não só
conhece, como aplica nas suas próprias narrativas, como tema ou como método, localizando essas narrativas justamente em cima das fronteiras, né? Entre a sanidade e a loucura, o real e o imaginado, no limite daquilo que os separa e os une também, né? Na zona mesmo de desestabilização dos conceitos, onde não há nada em que se fiar. Progressivamente, então, o insólito se faz real na percepção oferecida pelas narrativas, e não raro os personagens precisam se convencer do sobrenatural que está acontecendo ali em frente aos seus olhos. Ou seja, as regras do possível não ditam os mundos desses contos, né? Toda norma é suspensa aqui para instalar-se o estranho. Muitas vezes esse estranho vem relacionado à morte como uma possibilidade ou como um fato concretizado. O medo da morte e o mistério que ela representa provocam nos personagens e também nos leitores um sentimento de repulsa e fascínio ao mesmo tempo, né? Essa consciência da desestruturação de tudo garante a força atrativa dos contos, das histórias, né? E já no primeiro conto do livro, a narradora vai dizer em determinado momento o seguinte: eu definitivamente tinha que parar de pensar em termos do que era possível e do que não era. E eu acredito que essa é uma disposição que nós também somos levadas a assumir uma vez que nós adentramos este livro. E, na verdade, o universo narrativo da Mariana Enríquez, no geral, assim, né, cujos textos sempre promovem exercícios de ruptura, de descontinuidade das convenções que são interrompidas e justamente por isso fundam territórios férteis e assombrosos onde tudo pode acontecer. Por isso que não adianta, como alguns personagens procuram fazer, tentar ignorar ou relativizar os contornos antinaturais das situações narradas. Quanto mais se adia encarar o estranho, mais irreversível fica a situação. Eu acho que isso é algo que a gente vai aprendendo conforme lê a Mariana Enríquez, é mesmo um exercício de aprendizagem. E eu acho isso maravilhoso porque dessa forma a autora faz total proveito da potência inesgotável da literatura para a criação de realidades alternativas, sem, contudo, romper completamente com os princípios do nosso mundo natural. Daí que vem a verossimilhança da coisa e essa sensação de terror, né, por sua vez, fica ainda mais potente porque ela é viável nos parâmetros da realidade que nós compartilhamos. Ainda que não tenha explicação, poderia ocorrer facilmente no mundo em que a gente vive fora do livro qualquer uma dessas situações aqui narradas. Eu não vou especificar muito o enredo de nenhum dos contos, porque eu acho que a graça da coisa está justamente em desvendá-lo enquanto se lê, mas eu procuro trazer aqui um pouco da atmosfera desse conjunto de textos, é por aí que eu tô indo. E de fato, mais uma vez, como já aconteceu no seu livro de contos anterior, que eu mencionei aqui já, As Coisas que Perdemos no Fogo, na verdade este livro foi originalmente publicado antes das Coisas que Perdemos no Fogo, mas ele só foi traduzido agora, né? Foi mais ou menos o que aconteceu também com a língua inglesa, se eu não me engano. Acho que o livro As Coisas que Perdemos no Fogo também foi traduzido para o inglês antes desse aqui, embora este tenha sido publicado originalmente primeiro, né? Mas, como acontece no outro livro, aqui também a autora localiza a maior parte dos contos em espaços específicos. Então ela vai falar de algum bairro, de alguma cidade, vai nomear esses lugares, geralmente nos subúrbios argentinos, e tem, no primeiro conto do livro, tem uma anjinha que aponta o dedo sempre para o sul, e isso não é por acaso. Mas não só. Por exemplo, aqui há um conto que é um dos que eu mais gosto aqui do livro, que é intitulado Rambla Triste, que tem como cenário uma rambla na cidade de Barcelona. Rambla é como se fosse uma rua que antigamente servia para escoar água e que então depois passou a ser um espaço onde os pedestres podem transitar, tipo uma alameda, mas é algo muito específico mesmo
de Barcelona, né? Então, se você buscar aí, você vai encontrar imagens dessas ramblas espalhadas pela cidade. E nesse caso, essa rambla triste vai ser o cenário, então, do conto, e a cidade vai ser apresentada como uma espécie de prisão assombrada por fantasmas do passado, mais especificamente por crianças miseráveis que não tiveram nenhuma assistência, né? E sempre que acontece essa denominação espacial, é porque o lugar atua de modo mais ou menos fundamental para que a atmosfera insólita se estabeleça nas narrativas. Por isso, eu costumo aliar a produção da Mariana Enríquez ao terror social, que se vale, portanto, da dimensão política dos espaços para acentuar ou mesmo para viabilizar os efeitos de medo que caracterizam as suas narrativas. Tem uma entrevista da Mariana Enríquez, que está em inglês, na qual ela diz que quando ela escreve, na verdade, quando ela cria o horror, terror, ela tenta fazer com que este terror seja latino-americano, né? Então ela reimagina os assuntos, os temas de acordo com a nossa realidade latino-americana, para incluir então mitologias indígenas, lendas urbanas, lendas locais, santos, pagãos, assassinos locais, enfim, a violência com a qual a gente vive e os problemas sociais dos quais a gente sofre, né? Então ela diz isso, né, nessa entrevista, e de fato a gente reconhece isso no seu trabalho, né? Ela tem muita consciência de que o contexto histórico e sociopolítico propicia temores específicos e de que o próprio conceito de normalidade é também uma invenção que depende do contexto, né? Então, ela se vale disso com maestria para estabelecer os contornos sobrenaturais das suas histórias. Por isso, elas são tão convincentes e tão singulares, ao ponto da gente ser capaz mesmo de reconhecer uma narrativa escrita por ela, mesmo que não venha assinada, desde que, claro, nós já tenhamos entrado em contato com o seu trabalho antes. Mas eu sinto isso muito no trabalho da Mariana Enríquez. Ela tem uma autoridade assinalada no próprio texto, assim. Então é algo muito próprio, né? Existe um projeto muito consistente na sua literatura. Alguns exemplos desse aproveitamento contextual para a construção das narrativas são os desaparecimentos, que são recorrentes na sua literatura, são como uma herança mesmo da ditadura militar argentina, que sumiu com tanta gente no país. O racismo contra pessoas negras nas falas de vários personagens, o retrato da condição hostil reservada aos estrangeiros imigrantes, a questão linguística como um fator de segregação aterrorizante. E, além disso, algo que sempre me chamou a atenção na literatura da autora é que o odor e a podridão dos espaços negligenciados pelo Estado são elementos essenciais para o recrudescimento do horror. Então, muita coisa se insinua pelos cheiros aqui. É como se os textos dela, talvez eu tenha até falado isso no meu vídeo anterior, mas é como se os textos dela de fato exalassem esse odor pútrido, assim, que com certeza vem para acentuar essa sensação de horror que recai sobre a gente enquanto a gente lê as suas histórias, né? Aliás, com frequência há nos contos da Mariana Enríquez alguma desordem dos sentidos, seja do olfato, da visão, enfim, ou cenas escatológicas, ou mesmo a sexualidade, a perversão da sexualidade, manifestando o terror dos textos, né? Ou seja, há uma exploração total dos sentidos para a construção do insólito nos contos. Assim como os fatores psicológicos também, né? Que podem ou não ser causa ou consequência desse horror manifestado. Fica tudo muito no mistério, eu acho isso maravilhoso, né? Mas muitas vezes a instabilidade aqui dentro é provocada pelo espaço, mas também pode vir do interior das personagens, pela culpa, por processos internos mal sucedidos de processamento do passado mesmo, né? De acontecimentos trágicos revividos pela memória, traumas de infância ou traumas de país não superados, né, evocando alguma familiaridade e estranhamento ao mesmo tempo. Então,
Tem até sobre essa questão do trauma social, saiu agora uma entrevista com a autora na Folha, em que ela disse que às vezes ela não quer escrever sobre a ditadura, mas ela aparece, ela volta como um fantasma, porque o terror tem muito de ficção do trauma, ela diz isso. E eu achei muito pertinente mesmo, né? E muitas vezes, assim, as suas próprias personagens duvidam da sua sanidade, tudo tá muito instável e muito em ruínas, né? Então, a hora elas vão buscando se tornar outro, ou se apropriar do outro, de um outro, ou elas estão lutando contra esse outro que toma conta do eu, às vezes o próprio corpo sendo a assombração do eu. É uma coisa assim, gente, incrível. E eu não posso deixar de falar, é claro, do fogo, né, que mais uma vez aparece aqui no título desses contos aqui também, né, do livro. De maneira menos direta do que as coisas que perdemos no fogo, mas os perigos de fumar na cama a gente já intui que isso tem a ver com o fogo. E, mais uma vez, assim como acontece no conto que intitula o seu livro anterior, aqui também neste conto, que é um conto curto, e acho que é um daqueles contos que a gente pode ler rapidamente, talvez não sentir tanto o impacto dele, aí depois é que ele vai, sabe, se desenvolvendo, se você volta pra ele ou se você para pra pensar. Mais uma vez aqui, ela vai tomar esse símbolo do fogo de modo muito interessante nessa narrativa, como acontece na outra, que intitula o livro anterior, porque se trata de um processo em que uma mulher tenta, de alguma forma, dominar aquele elemento que poderia servir à sua destruição. Então eu vejo muito esse movimento acontecendo em certas narrativas da Mariana Enríquez em relação ao fogo, desse domínio que as personagens buscam fazer do símbolo, como se com isso elas estivessem, de alguma forma, conquistando a sua própria autonomia, sabe? A autonomia de si. É algo muito impressionante, assim, interessante mesmo de observar, quase como uma obsessão, assim, da autora em trazer esse símbolo reformulado, sabe? Pelas próprias protagonistas. Então, bom, a Mariana Enríquez maneja, assim, com um controle absoluto todas as possíveis fontes do horror ou do terror dos seus contos. Mas conhecê-las ou intuí-las não garante que se escape dele, né? Desse horror, desse terror. Então a gente pode até também intuir quais são as fontes disso. A personagem aqui está com alguma questão psicológica ou isso aqui tem a ver com a história política do lugar. Mas isso não é o suficiente para escapar do terror ou do horror, sabe? Então, para Mariana Enríquez, a suposta pureza do real não é suficiente. Ela aposta que o real tem muitas dimensões, inclusive as sobrenaturais, e vai se debruçar justamente sobre esse hibridismo do real que faz com que o terror seja sentido, e é com esse sentimento, mais do que com a sua definição ou com as suas origens, que nós, personagens e leitores, temos que lidar. E então há sempre uma camada indecifrável, ao menos à primeira vista. E aí é que tá a graça, gente, na manipulação do mistério, né? Na tensão dos limites, na zona do que não se entende, não se classifica. E para coroar tudo, ainda vem aqueles finais em suspensão que prolongam todo o mistério e que para mim são absolutamente fascinantes. Este livro aqui é absolutamente fascinante. Eu amei esse lançamento e espero que você também tenha se interessado, ou que, caso seja o caso de você já ter lido, que você tenha gostado também. Os contos favoritos, gente, foi difícil, porque eu acho que eu favoritei metade do livro, assim. O Rambla Triste, que eu já falei pra vocês, é um conto que eu achei excelente, mas também O Poço é um conto ótimo. O Mirante, Onde Está Você, Coração, acho que esses daí vêm em sequência até. O conto Garotos Perdidos também é perturbador. E Quando Falávamos com os Mortos, que é o conto que fecha o livro, todos eles foram contos assim que me perturbaram demais, como o faz também esta capa aqui. Eu preciso falar dessa capa, que essa ilustração aqui super forte e perturbadora como os contos, foi feita pela Amanda Miranda. A edição toda vai seguir esse esquema de cores.
Achei bem legal. E eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo que a editora Intrínseca me passou, porque a partir desse link a gente consegue saber se vocês se interessaram mesmo pelo livro, né? Então, caso você tenha se interessado e quiser saber mais sobre a obra, clica ali pra gente saber que esse é um tipo de conteúdo que você gosta de ver por aqui, beleza? Essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros da Mariana Enríquez. Tô muito feliz de falar dessa autora aqui, porque eu sou apaixonada por ela. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!